Olá, mais uma vez eu estou aqui, Leonardo, pela benevolência do Eterno e Soberano Criador, fazendo esta gravação para repartir o pão da vida. E qual é o pão da vida, meus queridos e amados irmãos? É Yahushua Homer Rai, irmãos. Yahushua é o nome sobre todo nome, o nome da nossa salvação. Como os irmãos estão podendo ver, né? Hoje está fazendo um dia de lua, né? Está mostrando a lua, que é uma sombra da mulher, da Orolial, né? Da Orolial, da mulher pura, né? É uma sombra da mulher pura e também da mulher impura também, né? Faz uma relevância importante e relevante, né? Por exemplo, até no livro de Abraham, né? No livro de Abrão, né? Faz menção quando Abraham ele estava procurando, ele estava se esforçando para buscar o Criador, para reconhecer a soberania do Rei do Universo, e ele olhava para o céu, né? Olhava a lua, as estrelas, né? E dizia: não, certamente estes são servos do Criador eterno, são servos do Altíssimo, né? Como todos, né? Todos nós somos servos do Eterno e ao nome sobre todo nome. Neste vídeo que eu estou gravando, pela benevolência do Eterno, gostaria de falar de dois pontos importantíssimos para a emuná da Orolial. Lembrando que este vídeo é para aqueles irmãos que são tementes ao nome de Yahushua, né? Se o Eterno te aceitou, te chamou, e você reconhece o nome sobre todo nome. Eu digo o nome sobre todo nome, meus irmãos, porque a criação testemunha este nome, toda a sua criação testemunha o nome sobre todo nome. E o primeiro assunto que eu gostaria de falar, de repartir o pão da vida, né? Porque é o Eterno que nos ensina, né? Por isso que ele diz em sua palavra: não é necessário, não é preciso que ninguém vos ensine, porque eu vos ensinarei. Ele ensina a cada um de nós. Quando de fato reconhecemos, damos honra ao Morriú, ao Rei Eterno, irmãos. Então vamos lá. A lei do Criador, que é mencionada várias vezes nas escrituras físicas, né? Como diz lá no livro de Manial, o nome do profeta, do emissário do Eterno é Manial. Foi mudado e blasfemado para Mateus, mas no paleo-hebraico Manial, no hebraico novo, né, no novo hebraico é Matitial. Todos eles, a grande maioria dos irmãos e auxiliares tinha o nome do Pai, né? E como está escrito, irmãos, e Yahushua disse lá em Manial 5,17: não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, e sim cumprir. Ele veio cumprir a lei, meus irmãos. Uma lei que foi escrita num livro físico, né? nas Kiotav, escrituras sagradas, que foi mudado também por este livro aí paganizado, a Bíblia, né? Que é um livro de idolatria, que contém ali partes da palavra do Eterno, né? Olha que maravilhoso, está passando aqui um avião, um objeto inanimado que dá testemunho do som do Ru, do entendimento, irmãos. Olha aí, olha o som, um objeto inanimado, dando testemunho do Ru, do Ruha Rod Shua, maravilhoso. Por isso que o Eterno diz: todo ser que respira louva o nome do Criador, né? Até os objetos inanimados dão testemunho do nome do Altíssimo, do Soberano, né? E como foi dito aqui, meus irmãos, e Yahushua diz: não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, e sim cumprir, né? E Yahushua disse isso olhando para o ser humano, dando um entendimento para o ser humano. Você já se perguntou, meu querido e amado irmão, por que você tem dois braços, duas pernas? Nesses braços de cada lado, 5 dedos de um lado, 5 dedos de outro.
No templo Ial-Xurulita, que foi usado como símbolo, como sombra do ser humano, nós somos templo do Eterno e Soberano Criador. Ele habita em nós. Ele habita em nós. No templo, o Eterno pediu, ordenou o Merushua, né, que colocasse as cortinas, uma cortina de um lado, uma cortina do outro. Nas pontas dessa cortina, 5 pontas. Como nós podemos ver, o Eterno orientou claramente, dando claramente desde aquela época o entendimento do ser humano. É só você olhar para você. A lei do Eterno está em você. Quando aquele fariseu, aquele escriba disse assim: Mestre, mestre, qual era o maior mandamento da lei? Ele perguntou para Yahushua: qual é o maior mandamento da lei? E Yahushua disse: amarás o teu Criador com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e o mandamento semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem a lei e os profetas. Vocês têm 2 olhos, nós temos 2 olhos, temos 2 narizes, 2 ouvidos, 2 pulmões, 2 fígados, 2 lados do cérebro, lado direito, lado esquerdo. Meu querido e amado irmão, a lei do Eterno e Soberano Criador, testemunhada no próprio ser humano, foi escrita num livro físico, mas é para nós lermos e olharmos para a obra da criação, que é o testemunho fiel e imutável. Não tem como o ser humano mudar a criação. Não tem como o ser humano mudar a criação, né? É imutável. E vem testemunhando. Se a gente for olhar para os 12 emissários, o ser humano tem 12 costelas de um lado e 12 costelas do outro. 12 costelas de um lado e 6 costelas de um lado e 6, desculpe, 6 costelas de um lado e 6 costelas do outro, formando 12. As 12 tribos de Ialchoru, testemunhando, né? Quando o ser humano fica com as 2 mãos retas, 5 dedos de um lado, 5 dedos do outro, mais os testículos, 12. Mas o pênis é um símbolo do Eterno e Soberano Criador, do pênis circunciso, do pênis que não passa doença para o ser humano, diferente do pênis de Rassatã, que é um pênis sujo, é um pênis incircunciso. E já aproveitando a oportunidade para dizer que muitos até dizem, né, que dão um poder para Rassatã que ele não tem, de dominar, de controlar, sendo que todo o domínio, todo o controle está nas mãos do soberano do universo. O nome do Pai, Ial, o nome do Filho, Yahushua. Muitos até se perguntam, mas por que ele vem em forma de filho? Para nos dar o exemplo. Ial é o Salvador, ele veio em carne, como Yahushua, como filho, para nos dar o exemplo de como nós devemos nos comportar perante o Rei do Universo, perante o Pai Criador tudo, que criou tudo. Meus irmãos, a idolatria como foi no passado, como é no presente hoje, a idolatria ao ídolo Mamon, porque quando você pergunta para as pessoas na rua, muitos dizem assim: você consegue viver sem dinheiro? Vamos colocar assim, de 10 pessoas, uma responde que não consegue, não, que consegue viver sem o dinheiro, sendo que as outras 9 dizem que não, sem o dinheiro o ser humano morre de fome. Sem dinheiro o ser humano não tem como se sustentar, sendo que o Eterno Ial, o Criador dos céus e da terra, dá tudo de graça para nós. A água é de graça, o ar que respiramos, a comida que bebemos, a comida que comemos. O Eterno dá tudo de graça para nós. O ser humano que pega e diz aqui: não, isso aqui é meu, a fruta agora você vai ter que pagar. Se você quer comer, você tem que pagar. Já o Eterno não, dá tudo de graça para nós, por piedade, por benevolência, porque Ele ama os seus filhos. Ele ama os seus filhos.
e eu dou honra ao Rei do Universo. Este vídeo aqui não é para me exaltar. Este vídeo, meus irmãos, não é para dizer que eu tenho entendimento de alguma coisa. Não, meus irmãos, este vídeo é para repartir o pão da vida, que é Yahushua. Este vídeo é para o Rolial do Eterno. É para os irmãos que temem o Criador dos céus e da terra. Eu não adoro ídolos, irmãos. Eu não adoro falsos criadores. Eu adoro aquele que verdadeiramente me dá o ar para respirar, aquele que me dá comida para comer, aquele que me dá água para beber, que é uma sombra do nome do Eterno. Tudo testemunha o nome. Por isso que ele diz: eu ajo em favor dos meus filhos por amor ao meu nome, por amor ao nome dele. E o segundo, finalizando, o segundo e principal ponto também que eu gostaria de falar, tudo se remete a um nome, meus irmãos. Tudo, tudo, tudo. Por exemplo, o ser humano, meus queridos e amados irmãos, tem a visão tricomática, ou seja, por intermédio de vermelho, amarelo e azul, se formam as cores secundárias e terciárias, meus queridos e amados irmãos. Da mesma forma que um pintor, quando faz uma obra de arte, coloca seu nome ali para não ser plagiado, o Criador colocou o seu nome em nós. O ser humano é 3 em 1. Muitas coisas na obra da criação é 3 em 1, né? Sólido, líquido, gasoso. Altura, largura, profundidade, né? Melodia, harmonia e ritmo. Muita coisa na criação é 3 em 1. É 3 em 1, irmãos. Testemunhando, dando o entendimento do nome do Altíssimo. Testemunhando. Por exemplo, você vai para a pele do ser humano. Tem 3 partes: epiderme, derme e hipoderme. 3 partes, né? 3 partes. Os frutos, 3 partes: a laranja, a casca, a polpa e o caroço. Tudo testemunhando o nome. Como nós podemos ver, meus irmãos, temos o sangue humano vermelho escarlate, a veia do ser humano azul, o sangue corre pelas veias, e a palma da mão do ser humano é amarela. Até tem algumas pessoas que dizem assim: não, a minha palma da mão é branca. Não, não é branca, é amarela. Até tinha uma brincadeira de criança que as pessoas brincavam: ó, quem soltou o pum é porque tem a mão amarela. Aí a pessoa mostra assim, mostra a mão, e ó, foi você, ó, tua mão tá amarela. Meus queridos e amados irmãos, tudo testemunhando o nome do Eterno e dando o ensinamento das 3 últimas colheitas: da colheita da cevada, o Ru, a colheita do entendimento do bebê dos 144 mil redimidos, da colheita do trigo, o povo do Shua, e da última colheita, da colheita das uvas, que está próximo de acontecer, meus queridos e amados irmãos, pela benevolência do Eterno. Muitos irmãos vão fazer parte do corpo desse bebê, dos 144 mil, né? Eu espero, pela benevolência, por piedade do Eterno Soberano Criador, fazer parte desse bebê, dos 144 mil redimidos pelo sangue do Cordeiro, que é Yahushua. Yahushua diz: meu corpo é comida, o meu sangue é bebida. Aí muitos dizem assim, levam sempre para o físico. Mas ele está falando do quê? Do ensinamento dele, do entendimento dele, né? Ele não está dizendo de forma física para a gente arrancar um pedaço do Mehushihai, do Messias. Não. Não. Ele está dando o entendimento dele.
entender dele, adorar o Criador dos céus e da terra, adorar o verdadeiro. Irmãos, falo enfaticamente e reparto o pão. Não há salvação em nenhum outro nome, senão no nome de Yahushua. Yahushua é o caminho, a verdade e a vida. E até agora, pela benevolência do Pai, veio mais um outro entendimento que o Eterno, né, em relação até o que o ser humano faz para enganar, dá testemunho do nome do Criador. O ser humano, no físico, ele não sabe explicar, mas aqueles que são tementes ao Criador dos céus e da terra, ele dá um entendimento. Ele dá um entendimento. De fato, realmente ele ensina. Por exemplo, o que a Terra, é o sentido que a Terra faz. A Terra gira em torno do Sol, né? E a Terra faz um movimento de rotação. Rotação e translação. Até nisso, meus irmãos, dá testemunho da lei do Criador. Translação, a Terra gira em torno do Rei Eterno, de Ial, amarás o teu Criador com toda a tua força. E rotação, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem a lei e os profetas, irmãos. E está escrito lá na carta de Ial-Hanã, mudado e blasfemado para João. E não há salvação. E o mandamento que vos dou é este, que creiamos no nome do seu Filho Yahushua e que nos amemos uns aos outros, meus irmãos. Esse é o entendimento que o Eterno vem passando para nós. E como foi dito, o vermelho é um símbolo do nome Ial, uma sombra. O amarelo é uma sombra do Ru. E o azul, uma sombra do Shua, formando o nome sobre todo o nome. Até o ovo, se você pega um ovo, o ovo tem a casca, né? O ovo tem a casca, tem a gema e tem a clara. A casca, se a gente deixar ela bem sequinha, a casca do ovo, e depois bater no liquidificador, ela vira um pó. Ial, uma sombra do Eterno, do nome do Eterno. A gema, o Ru, ela é amarelinha. E a clara é branquinha, Shua, a água. Yahushua, nome sobre todo nome, meus irmãos. Eu espero que pela benevolência do Pai ter repartido o pão de forma correta, de forma que os irmãos possam entender o entendimento que o Eterno vem concedendo por sua eterna e soberana benevolência, né? E que logo aconteça, meus irmãos. Eu creio logo vai acontecer o arrebatamento, o recolhimento da cevada. E logo em seguida vai começar os 7 anos de tribulação. As pessoas que ficarem passarão por provas bem grandes. E aquele que se apegar ao Criador dos céus e da terra, com toda certeza, em Yahushua podemos confiar. Em Yahushua podemos crer. Porque o eterno e soberano Criador, Ele cuida dos seus filhos. E Ele diz em sua palavra, e Ele cumpre verdadeiramente. Por sua eterna e soberana benevolência, eu sou uma testemunha fiel do Ohave, do amor verdadeiro de um Criador que ama de verdade. E não devemos dar honra a ídolos, a falsos criadores. Devemos denunciar a Babilônia. Devemos anunciar para aqueles que são do eterno e soberano Criador. Meus irmãos, até o próximo áudio. Se o eterno e soberano Criador já está amanhecendo o dia aqui, ó, já estou pegando um pouco da alvorada aqui pela benevolência, o eterno me permite. E tudo aqui, ó, mostrando a obra da criação, né?
evidenciando, repartindo o pão, mostrando a criação, né? Não com o sentido de como os povos no passado faziam, né? De, de, de adorar, é, é, de adorar, de adorar a criação, mas sim adorar aquele quem criou. Vou repetir mais uma vez, irmãos. A lua é uma sombra do Shua. A lua é uma sombra do Shua. É uma sombra do Shua. As estrelas, uma sombra do Ru. E o sol, uma sombra de Iau, formando o nome sobre todo nome. O nome mais excelente. O nome do Altíssimo. Até o próximo áudio. Se o eterno e soberano Criador permitir, é no nome de Yahushua que eu coloco minha confiança. Iau acima de tudo e Yahushua acima de todos. Até o próximo áudio, se o eterno e soberano Criador dos céus e da terra permitir. Amenal.